Porque o Tele mandava contratar jogadores desconhecidos, né, barato, mas que resolvia o time, porque não precisava muitas peças. Essa equipe que veio de 91 ali, já veio vencendo, depois nós vencemos o Campeonato Paulista em 91 também. Aí em 92 voltou o Campeonato Paulista no primeiro semestre, campeão paulista, invicto quase. Perdemos um jogo só lá eu acho que foi uma coisa assim, ou o primeiro ano, bom, enfim, foi campeão paulista. E aí já jogando a Libertadores de 92, que nós chegamos à final. Nesse ano 92, o primeiro jogo nosso acho que foi contra o Criciúma, tomamos uma goleada, acho que 3-0 do Criciúma lá. E aí o Tele ficou naquele, pô, vou pôr um time em reserva, porque Libertadores não dava status para ninguém. Hoje é verdade. Tinha problema com o antidoping, né, com o doping, né, nesse período, não tinha antidoping, né, porque o clube tinha que comprar, né, pagar, sei lá, para Conmebol, e era caro, e ninguém queria investir, porque não tinha tinha que fazer, bom, enfim. Então o Tele ficou assim, não vamos dar importância, vamos entrar no Brasileiro de novo, esquece Libertadores. Só que o jogo de volta aqui com o Criciúma, vencemos, passamos a primeira fase, foi jogar em São José, e, enfim, classificamos, e bem. E o time começou a crescer, começou a melhorar mais ainda, né, a condição dos jogadores. E dentro dos títulos que vem a Libertadores, né, o Zé sendo um grande destaque como goleiro, começa a aparecer no futebol internacional, mundial, né? E aí tem um garoto, né, Zé, no São Paulo, Rogério Ceni. Você praticamente viu, né, esse garoto que hoje se falam, e para mim, né, é talvez o maior jogador, né, o maior jogador. Uma referência da história do São Paulo. Eu acho que o futebol brasileiro também. Também, né? Mas tem alguns, você tem um Marco no Palmeiras, tem alguns importantes, né? Mas assim, você vê a criação. Você já via essa liderança no Rogério? O Zé também. Eu acho que você foi muito importante na criação dele, né? Com títulos, né? Também, né? Ricardo, é um pouquinho o que aconteceu, por exemplo, em 92, né? Na Libertadores. O Rogério era o terceiro goleiro, né? Ele vinha de uma Taça São Paulo, muito bem, o Tele, né, quando observou, trouxe ele para treinar com a gente. O Alexandre era o goleiro que veio a falecer no ano de 92, ele jogou até 2 partidas da Libertadores, eu fui expulso, né, na Libertadores, num jogo lá contra o Nacional, e ele foi muito bem. O Alexandre era um goleiro fantástico. Goleiraço. Sim, fantástico. Treinava com a gente já. Felizmente, né, veio a falecer, não está mais aí com a gente, né, na época. Aí o Rogério passou a treinar junto com o Marcos Bonechini, né, porque em 92 o Marcos que foi o goleiro que viajou na final. E daí em 93 o Rogério já estava, acho que à frente do Marcos, assim, em preparação, em condição, né, então ele começou a trabalhar mais diretamente com a gente, né, nesse ano. E aí veio a Conmebol, né, a disputa da Conmebol, onde ele participou, que o Tele montou aquele expressinho, que veio o Jamélio, o Caio, né, Fábio Melo, veio uma turma grande assim, e o Rogério era já comandada pelo Muricy, né, foi esse período aí, quer dizer, já vinha a formação lá de trás, o Menta, né, que era um jogador também da categoria de base, que eu acho que foi importantíssimo essa formação para essa nova geração, né? Mas ele já trabalhava com os pés, ele tinha essa qualidade ou ele foi melhorando? Ele foi melhorando, ele trabalhava, mas não tinha, eu acho que essa pretensão de, vou bater falta, né? O Rogério tinha uma coisa diferente que ele observava muito, ele sempre foi muito observador, muito detalhista, ele tinha uma opinião forte, né, e firme do que ele pensava, garoto, né? Sempre. Ele não falava muito em reuniões, participava às vezes das reuniões, mesmo jovem, com 22 anos, 21, mas quando pedia a palavra ou alguém direcionava, ele dava a palavra dele, eu acho que é isso, tal. E era meio teimoso também, né? Ele ficava e tinha que ser meio do jeito dele, né? Mas ele foi crescendo com isso, com essa maneira de pensar. Passou, né, um período a treinar faltas, aí começou a treinar já no comando do Muricy, porque o expressinho não tinha um cara que batia falta. E eu sempre bati bem na bola, né? E ele falava para mim, Zé, você tem que bater falta, você chuta forte, né? Você tem a visão do goleiro. Mas eu
Eu não cresci dessa forma, né? Eu cresci mais voltado para defender. Não tinha, nenhum treinador também pensava nisso, né? E ele começou a observar o Chilavert, né? Do Vélez, na época, do Paraguai, e começou e via como que o Chilavert estava batendo falta e chutava forte. Eu acho que isso aí foi uma coisa que ele observou. Foi um detalhe, uma brecha ali para se Foi um destacar. diferencial dele ao longo da sua carreira. Com certeza. Né? Em relação a isso, quem foi o goleiro que te inspirou mais? Quem é essa pessoa que você disse, não, minha referência? Eu tinha, assim, claro, o Leão, né? O Leão foi goleiro da Copa do Mundo, seleções, jogava no Palmeiras, depois saiu, foi pro Corinthians. O Leão era o Carlos, né, que estava próximo ali, por causa da Ponte Preta, que também era goleiro de seleção, e o Paulo Vitor, né, que era o goleiro, acho que do Fluminense na época, né, Paulo Sérgio, Paulo Vitor. Aí tinha o Raul Plasma, né, depois o Ortiz, que jogava no Atlético, né, que era diferente, usava, né, cabelo comprido e tal, que chamava atenção. Tobias no Corinthians, né, eu peguei essa geração. Rafael, né, que era o goleiro do Curitiba, que o Curitiba foi campeão também no período. Também, é. E o que é mais importante para um goleiro, Zé? Hoje principalmente, o futebol ele muda muito, né? Ele começa a ser jogado também, tem treinador que não gosta, com os pés, né? Essa mudança, o que é que você acha dessa modernidade, dessa mudança do goleiro, né? E que vem com o Neuer, né? Ricardo, na verdade o Neuer fez uma Copa do Mundo, que é coisa mais difícil, né? Você numa Copa do Mundo jogar com os pés, ficar adiantado e não tomou nenhum gol assim. Foi fantástico, acho que revolução. Mas eu já fazia Você isso. não acha que está exagerado? Tá um pouco, assim, estão abusando. Eu acho que título faz a diferença. O Neuer, o que aconteceu? Ele fez isso e ganhou título. Então aparece. Mas se pegar, já vem. Futebol mexicano já fazia isso com o Jorge Campos. Né? O Higuita, né? Mas abusava. Era exagero, mas já era um jogador linha, né? Assim, já era um zagueiro que não precisava ficar alguém na frente do goleiro. Eu fazia isso também com o Tele, porque eu tinha uma confiança. E até quando mudou a regra, no jogo contra o Inter de Porto Alegre, o Paulinho McLaren, centroavante do Inter, atrasaram a bola para mim, eu não sabia se pegar com a mão, não podia pegar com a mão. Mudou a regra, fiquei aquela coisa, demorei para raciocinar, o Paulinho deu o carrinho, pum, gol. Aí o Tele falou, você tá vendo, o goleiro não sabe jogar com a mão, né? E aí comecei a treinar, comecei a me adaptar a essa nova regra, né? Que hoje os goleiros já crescem sabendo como funciona. Eu peguei uma adaptação, né? Isso foi em 91, acho que 91, que quando mudou essa regra aí. Mas você gosta dessa evolução, dessa mudança? Né? Eu gosto. Porque assim mudou bastante, né, Zé? Mudou. E eu sempre digo, eu acho que futebol é treinamento, Zé. Futebol é treinamento. Repetição. O Tele fazia isso muito lá e melhorou muito. Né? Muitos jogadores que trabalharam com o Tele Santana. E se você pegar o Neuer, antes de ter o Guardiola, ele não era esse goleiro com os pés. Isso é um trabalho, é repetição. Repetição, né? E essa evolução, o goleiro brasileiro, para mim, ele tem evoluído. Você vê o Alisson e Ederson. Um é campeão da Champions, o outro é campeão nisso. Na Inglaterra, para mim, um dos maiores goleiros do mundo são brasileiros. Né? E isso começa a saída do goleiro. Como você vê essa evolução? Principalmente, ela começa com o Tafarel ali, né? Tafarel abriu o mercado. Ele abriu esse mercado muito bem, né? E hoje o goleiro brasileiro está muito valorizado. E principalmente o goleiro, para tudo. Verdade é essa, todo mundo dá, você ganha dinheiro. Não. Porque era assim, o goleiro ganhava menos, o zagueiro ganhava menos. Era assim que funcionava na nossa época. O goleiro nunca ganhou mais do que o zagueiro, né? Então, como você vê essa bola, você vê o Klopp. O Klopp, ele tem uma base de um time. E o que é que ele pede para contratar? O Van Dijk, que é um zagueiro, e o goleiro, na realidade. Se você pegar as últimas contratações, quer dizer, se começa a preocupar e com contratações de um nível altíssimo, um valor de um atacante, né? Como você vê a evolução, principalmente dos goleiros? Eu achei que foi fantástico o que aconteceu, por exemplo, o Tafarel. O Tafarel foi para a Itália, mas ele teve muita dificuldade por causa de ser 4 estrangeiros, né? Só jogava 3 estrangeiros. Jogava 3. Aí começou o mercado europeu, abriu, né, comunitário, né, aquela coisa toda, o passaporte vale para geral, né, você pode usar mais gente, tudo. Ficou mais fácil para tirar também o passaporte, a cidadania, né, de outros países aí. E aí, claro, saiu o Elton depois, né, mais para frente. Nossa, a gente viu o Rafael, né, o Gomes.
O Júlio César, né? Para mim foi um goleiro também fantástico da Copa de 2014, que, né, ficou bastante tempo no gol. Mas nós temos assim, desde o Taffarel, todos os goleiros que iam para a Copa do Mundo jogavam no Brasil. Você não tinha goleiro. Você pega lá desde 70, se você puxar até a Copa, acho que de 90. Em 94, né, o Taffarel já estava fora. O Gilmar também já estava, acho que, jogando. Não, o Gilmar foi depois, né, 95 foi para o Japão. Mas aí você pega, depois veio, né, o Dida, né, que já estava fora também. Ele voltou, né, para o Brasil, também. Enfim. Eu acho que essa fase de 94, ela começou a mudar o conceito do goleiro brasileiro, a qualidade do goleiro brasileiro. Por que eles estavam contratando? Porque tinham os melhores goleiros. E, na verdade, hoje saem os melhores jogadores do Brasil, tá fora. Tá fora. Você tá fora. Porque se pegar o melhor lateral, tá fora, o melhor zagueiro tá fora, o melhor volante tá fora. Sai muito cedo. E hoje você tem uma Copa do Mundo, né, uma Copa América, vamos dizer assim, que acho que só o Cássio, eu não sei, mas eu acho que só o Cássio joga no Brasil e o Fagner, né? São poucos. Mas a seleção brasileira não é a seleção europeia, porque eles jogam com o sistema europeu, né? Então quando vem para cá você tem que jogar igual a Inglaterra joga, igual a França joga. Por quê? Porque eles jogam lá nesse esquema. Então mudou esse conceito até do treinador. Se pegar a nossa de 94, nós comentamos, né? Tinha 7 jogadores que atuaram no São Paulo, que foi campeão do mundo, né? Então o goleiro também, eu acho que essa evolução foi importante, se ganha dinheiro, mas o resultado nosso tá difícil de você ter um resultado em equipe, né? Na equipe da seleção. E dentro dessa evolução do futebol mundial, como é o goleiro do mundo para você hoje? Pô, sabe que o Alisson nessa partida que ele fez, nessa final aí, hoje ele está entre o melhor do mundo, é campeão. Acho que ele tem que ser o Lloris, acho que Lloris, né? Lloris, o goleiro do Barcelona também, né? Eu não fugiu o nome do menino lá, mas eu acho que o goleiro brasileiro, o Ederson, ele está ali correndo entre os 5 melhores do mundo, né? O Alisson, não dá para dizer esse é o melhor. Eu acho que hoje o Alisson é o melhor. Ele é o titular da seleção brasileira. Titular da seleção brasileira. Voltando um pouco também, eu queria falar de um assunto, né? Que aconteceu na eliminatória, né? Que a gente estava junto, né? Sim. Foi lá na Bolívia, né? Que é um assunto que mexeu, claro, com a gente, mas eu acho que todos nós tivemos tato, e principalmente você, foi o caso do doping. O doping do chá. Do chá, né? Ricardo, nós jogamos contra a Bolívia, aquele jogo, e na verdade antes daquele jogo eu joguei a final da Libertadores de 93, contra a Universidade Católica. Foi um jogo no Morumbi, o primeiro jogo no Morumbi ganhamos de 5, né? Acho que 5. E o segundo jogo perdemos 2-0, lá no Chile. Eu fui pro doping os 2 jogos, então foi quarta e quarta no doping. E no domingo, convocação da seleção e fizemos o jogo, a final contra a Bolívia, a final. Fizemos uma eliminatória, né, com a Bolívia lá. Por que eu falo isso? Porque isso aí me ajudou, né? Isso foi minha salvação dentro do que aconteceu. Nesse jogo, caiu eu e o Mauro Silva no doping. Quando nós chegamos na Bolívia, lá, que nós fomos jogar nós ficamos em Santa Cruz de la Serra e fomos jogar em La Paz. La Paz, altitude, aquele problema e tal. Eu lembro que nós chegamos no hotel, eu cheguei no quarto, estava eu e o Taffarel no quarto, Taffarel gaúcho. Cheguei, o Taffarel pegou a garrafinha dele lá de água quente, a cuia, né, sei lá como chama lá, aquela bombinha lá, preparou o mate dele. E Zé, você quer? Eu falei, pô, eu não gosto disso, é ruim, né? É gaúcho, né? Eu não gosto, eu também não tomo. Aí só que tinha um cestinho de chá no quarto. E eu tomei o chá, misturei lá com açúcar, tomei o chá de folha de coco, falei, vou experimentar isso aqui, né? Amargo, ruim pra caramba, acho que era pior do que o chimarrão, né? E foi isso. Aí depois no café da manhã, né, eu acabei tomando também, eu não tomava café, eu tinha problema de gastrite e tudo, e na época eu não tomava. E eu tomei o chá acompanhando, beleza. Veio o jogo, perdemos, né, o jogo 2-0, veio o doping, eu e o Mauro Silva no doping, fizemos o doping foi tudo meio sinistro, né? Não estou acusando nada, mas estava meio sinistro o negócio, não tinha médico, o cara que fez, foi um negócio complicado, foi o Mauro
que acompanhou sabe. Não tinha ninguém para levar a gente de volta, voltamos com um carro de um torcedor. Não, foi difícil. Foi um negócio. Perdemos o jogo, o ônibus ficamos 2 horas para sair. Chegar. Eu consegui chegar primeiro do que o ônibus ainda. Passou uma semana, fomos jogar contra a Venezuela, lá em São Domingos, né? Acho que é São Domingos. E foi tudo, não sei, foi meio por Deus, sabe, a coisa. Eu acredito um pouquinho nesse destino, né, da gente aqui e as coincidências, né? Eu não acredito em sorte e azar. Eu acho que as coincidências de você estar no lugar certo, na hora certa. Aí quando nós fomos embarcar para o Brasil de volta, ganhamos aquele jogo lá, né, na Venezuela. Quando nós fomos embarcar, nós fomos até o aeroporto, estava fechado o aeroporto, o embarque era 9 horas da manhã. Não teve, olha, o avião não está aqui, não pode vir por causa do teto e tal, beleza. Voltamos para São Domingos para almoçar. Vamos almoçar então, beleza. Santão para almoçar. Aí chegou o Cosme Himmler, que era um repórter do Estadão, acho que na época. Ele chegou para mim na mesa, nós estávamos sentados para almoçar, ele falou assim, Zete, preciso te dar 2 notícias, uma boa e uma ruim. Eu falei, pô, o que foi? Já vem família, né, que negócio. Ele falou, não, cara, veio agora da agência lá de Madrid a notícia que teu exame deu vestígio de cocaína. Você tomou chá de folha de coca? Eu falei, eu tomei, foi a única coisa, na hora, né? Eu falei, pô, foi a única coisa que eu tomei foi o chá de folha de coca. Pô. Eu falei, então, você e o Rimba, lateral, os dois, mesma coisa, mesma substância, e ele também falou que tomou chá de folha de coca. Eu falei, putz, né? A cabeça ficou um trevo, né? Aí fui na mesa lá falar com o presidente na época, né? O presidente, estava acho que o João Avelange também, o médico, tudo. A minha decepção foi isso, eu nunca falei isso, nunca. Estou te falando agora em primeira mão. Eles sabiam, todos sabiam. Quando eu fui falar, ele falou, vem cá, vamos conversar lá no fundo, lá, fica tranquilo. Tem um aviãozinho meu esperando lá em Manaus, você vai pegar o avião, você vai para Campinas. Eu falei, ô, peraí, eu não cometi nenhum crime, pô. Eu falei, não tenho nada com ele, né? Então, isso foi a maior decepção da minha vida, Ricardo. Nunca falei isso para ninguém. Doeu, né? Doeu porque podiam ter me avisado, sabe? Eu ia me preparar de outra forma, porque aí me deu desespero, fui na cozinha do hotel aquele dia, foi uma confusão, não, né? É difícil. Fui na cozinha ligar pro Brasil, recorda, eu estava lá com você. Sabe, a família, tava, né? Eu não tinha celular, né? Não tinha nada disso, então foi um negócio assim, foi meio traumático assim essa notícia. Mas acabou tudo bem. Acabou, Ricardo. Na segunda-feira nós chegamos de madrugada em São Paulo, dei uma coletiva, né, lá no São Paulo, com o Pimenta, o pessoal fui afastado de segunda até sexta. Quando chegou quinta-noite, né, o Ricardo Teixeira me ligou, falou, você pode se apresentar amanhã, nós estamos indo para Recife para fazer o jogo final e você está convocado, você faz parte do grupo, você foi liberado e tal. Por quê? O que me deu o resultado meu da Libertadores que eu fiz foi o que me ajudou. Mas todos conheciam você, isso pesa, o teu isso comportamento, o homem que você foi ao longo desses anos, isso tudo pesa. E aí você monta essa academia de goleiros. Essa academia de goleiros é para formar goleiro, é amizade, é o carinho, passar a tua experiência, porque tem de tudo, né? Tem peladeiro, e eu fiquei sabendo, tem goleiro dos 7 anos até os 60 também tem. Tem, mas começou com uma brincadeira, cara. Eu falo brincadeira porque era assim, tinha um espaço e falei com o Fábio Melo na época, né? O Fábio tinha um projeto, né, dentro do clube, Banesco, eu falei, Fábio, vamos montar um lugar só para treinar goleiro? Mas na verdade eu queria treinar meu filho, né? Meu filho tinha 13 anos na época, né? Eu falei, pô, vamos montar um lugar para treinar, né? A moçada, tal, os meninos, filho e amigos, tal. E aí começou essa brincadeira, passou 2, 3 meses, já tinha 80, sabe, alunos aí para treinar e virou uma empresa, né? Aí não tinha jeito, tinha que trazer, né, contratar funcionários e é isso, né? Esse espaço acabou virando, hoje nós estamos com mais de 400 goleiros ativos, 400? Né? Mas passaram aqui já, acho que mais de 2 mil clientes, assim, goleiros, potencial. Você sente a melhora deles nos treinamentos, né? Você sente a evolução, né? Muito, a evolução dos meninos. A gente criou uma metodologia também, né, cara? No começo, quando eu vim, nos 2 primeiros anos, nos 2 anos aí que nós trabalhamos, eu fiquei perdidão, assim, no sentido, pô, tinha 20 garotos de 7, 8 anos. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou mandar ele pular a corda, né?
saltar. Não, você tem... Então isso aí nós começamos a criar uma metodologia para a faixa etária, para a condição física, clínica de cada um, né? E hoje a gente tem bem elaborado mesmo, com profissionais, né? Professores que estudam mesmo a evolução do desenvolvimento da criança para o adolescente, né? Para o adulto. Então, isso foi muito legal. Acompanhando a evolução do goleiro, né? Essa mudança. E tem alguns mundo, que né? estão no clube, Ricardo. A gente tem o João, que está no Ituano, né? Que disputou a Taça São Paulo. Tem um menino que está no Corinthians, no Sub-17, que também é goleiro da Seleção Brasileira, mas não porque a gente se preocupa, não. Passou aqui, na verdade passou aqui e a gente acaba falando para os pais, está preparado para disputar posição em qualquer lugar, né? Então esse é o objetivo. Bom, queria agradecer aí o carinho seu pela entrevista, né? Boas declarações. Obrigado, Dan. E esse sucesso, eu sempre digo, né, Zé? Eu acho que vem por tudo que você foi. Como homem, como atleta, um exemplo, eu acho, para toda essa garotada, esse goleiro espetacular que você foi, né? Esse homem, que eu acho que você, tudo que aconteceu na tua vida, eu acompanhei um pouco quando a gente joga, né? No São Paulo e depois também na Seleção Brasileira. Então, esse sucesso da Academia de Goleiros também vem por tudo que você construiu. Eu acho que tudo que a gente planta, né, dentro da carreira, da nossa fase toda profissional, você acaba uma hora tendo reconhecimento, né? E isso é legal. E a amizade, né? Que eu acho que essa vida nossa é amizade, né? Isso. Você fazer amigos, você tentar fazer as coisas boas, coisas corretas, às vezes nem sempre dá certo aquilo que você pensa, mas a intenção de ser um cara do bem, né? De fazer as coisas boas, isso sempre... Melhorar também o outro ser humano, né? Isso. Não dá para melhorar tudo, mas... Não, mas se puder ajudar. Com certeza. Valeu, amigo. Obrigado mais uma vez. Show de bola. Valeu, Zé. Feliz de estar aqui.